Quer receber um palpite 100% gratuito e ainda ganhar R$5 para você iniciar no mercado de apostas esportivas? Um bônus 100% gratuito também. É só você continuar nesse vídeo aqui, assistir até o final, vai ter um palpite aí para vocês no jogo da Copa do Brasil de Corinthians contra Atlético Mineiro, que você não pode ficar de fora. O bônus dos 5 eu vou dar logo agora. Vai estar aí na descrição desse vídeo, tem um link, é só você clicar, fazer o seu cadastro e já iniciar no mercado. Eu sou Pedro Feitosa, trader esportivo há mais de 10 anos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o like, deixa o seu comentário, deixa o feedback. É muito importante para o crescimento do canal. Em breve eu vou estar postando um vídeo aí para vocês com a estratégia que é 100% de green para você dobrar a sua banca. Fica ligado que vai ser em breve. Se você quiser ser avisado em primeira mão desse vídeo, você já ativa aí as notificações para poder receber primeiro do que todo mundo. Vamos direto às análises dos jogos dessa quarta-feira de futebol. Vamos à análise do primeiro jogo, é jogo de Copa do Brasil, vale vaga para a próxima fase, Botafogo contra Atlético Paranaense. Botafogo que tá uma máquina nesse campeonato brasileiro, calma, é outra competição. O Botafogo tá com 5 pontos de vantagem para o Palmeiras e o time tá muito bem, parabéns de verdade. Eu sinceramente não acreditava no início tão avassalador do Botafogo. Ganhou muito bem jogando em casa contra o Fluminense, ganhou fora de casa contra o César Valejo pela Sul-Americana, ganhou o último jogo em casa contra o América Mineiro, vem aí de 3 vitórias seguidas. É um time que marca muitos gols, marcou gols em 80% dos seus jogos, não perdeu 80% deles, marcou no primeiro tempo em 80%, é um time que marca e começa na frente, ele tem essa tendência. Marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos. O Atlético Paranaense é um time que também marca muitos gols, porém vem levando muitos gols. Levou 2 ou mais gols nas últimas 5 partidas. Levou gols em 90% dos seus jogos. Levou no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. Olha que interessante. O Botafogo marca gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. O Atlético Paranaense leva gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. O que é que acontece? Um detalhe específico aqui sobre a equipe do Atlético Paranaense. É um time que quando joga dentro de casa é um time muito mais forte por conta do seu campo, por conta do seu gramado sintético. Isso tem dado ao Atlético Paranaense já há algumas temporadas uma certa vantagem diante dos seus adversários. Porém, quando ele joga fora de casa, ele tem mais dificuldade em relação a isso. Para esse jogo aqui, no jogo de ida, o Atlético Paranaense meteu um 3-2 no Botafogo. Agora o Botafogo jogando em casa, pagando 1,80. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para esse jogo. É uma vitória do Botafogo, um time que está muito bem encaixado, um time que está muito bem treinado e que é o líder do Brasileirão. Acredito aí numa vitória do Botafogo, ou se você quiser trabalhar um mercado alternativo para poder trabalhar aí numa aposta múltipla, mercado de gols, mais de 1,5 gols com a odd de 1,33, com dois times que fazem muitos gols e um Atlético Paranaense que leva muitos gols, over 2,5 em 80% dos seus últimos 10 jogos. O Botafogo precisando fazer o resultado, já que perdeu no jogo de ida. Pode ser um jogo interessante também, pode ser um jogo mais aberto para gols. Mas eu sinceramente vou trabalhar aqui com unidade na vitória do Botafogo. Essa é a minha análise para esse jogo que vale vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos agora à análise do segundo jogo. Temos aí Bahia contra Santos na Fonte Nova. Quase que eu ia viajar para Bahia para poder assistir esse jogo, mas não deu certo. Bahia contra Santos, o Bahia joga em casa. O primeiro jogo foi um 0-0, o Santos jogou melhor do que o Bahia no jogo de ida. O Bahia que não ganhou nas últimas 5 partidas, teve menos de 2,5 gols nas últimas 3, porém teve over 1,5 em 80% dos seus jogos. O Santos tem uns números aqui que não me agradam muito, são números bem genéricos, eu vou trazer outros números para vocês. O Santos levou um 2-0 do Red Bull Bragantino, levou um 2-1 do fraco Audax Italiano pela Sul-Americana, aí veio de um 0-0 com o Palmeiras, um outro 0-0 com o Bahia, que foi justamente o jogo de ida, meteu 1-0 no Vasco, na casa do Vasco. Aqui foi um jogo bem difícil, hein? Meteu um 3-0 no Bahia,
jogando pelo Brasileirão, mas cuidado com esse último confronto de Bahia e Santos pelo Brasileirão na casa do Santos, porque o Bahia estava completamente reserva. Então tem que ponderar essa questão. Para esse jogo aqui, o jogo que vale vaga, primeiro jogo 0-0, eu tenho duas análises para vocês. Uma é o Bahia não perder essa partida. Bahia ou empate está pagando ali um odd de 1.30, 30% de retorno, ou o mais de 1.5 gols a 1.44, apesar do 0-0 no primeiro jogo. A tendência é que o segundo jogo seja um pouco mais aberto, porque se o Bahia sair na frente, o Santos vai ter que se abrir, porque perder por 1, perder por 10 é indiferente e ninguém quer ficar de fora do bolão que é ganhar dinheiro quando avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Da mesma forma, Santos saiu na frente, Bahia com o apoio da sua torcida tem uma tendência aí de buscar o gol. Então para esse jogo, ou Bahia ou empate, se você gosta mais do mercado de back, ou mais de 1.5 gols na partida, com odd de 1.44, odd excelente para fazer aquela entrada múltipla. Vamos agora ao terceiro jogo, Corinthians contra Atlético Mineiro. Acharam que eu ia esquecer desse jogo? Claro que não. Além de fazer análise, vai ser o jogo que eu vou dar o palpite gratuito para vocês. Corinthians contra Atlético Mineiro, o primeiro jogo foi 2-0 Galo na casa do Galo. Agora o Corinthians joga para poder tentar tirar essa vantagem. Corinthians não ganhou 8 dos últimos 10 jogos, mas calma, tem uma esperança. Veio de uma vitória por 2-0 em cima do ótimo time do Fluminense. O Fluminense que deu uma quedinha aí, perdeu pro Botafogo, perdeu agora pro Corinthians. O time tá dando uma desencaixada. O Atlético Mineiro marcou gol nas últimas 6, não perdeu nas últimas 6, marcou primeiro em 80% dos seus jogos, marcou 2 ou mais gols em 70%, menos de 3.5 gols em 90%, menos de 3.5 no Corinthians nas últimas 10, 100% dos últimos jogos. Então assim, mais que 3.5 gols nesse jogo é bem improvável. O que é que acontece? O Atlético Mineiro ele joga com a vantagem de 2 gols. O time já começa o jogo ganhando por 2-0. O Corinthians vai jogar desde o início para tentar tirar essa vantagem. Qual é a ideia que eu tenho aqui para esse jogo? Sinceramente, eu acredito que o Corinthians não deve perder essa partida, jogando em casa com o apoio da sua torcida, precisando buscar o resultado e vindo de uma ótima vitória contra o Fluminense. O Atlético Mineiro pode ser que ele jogue administrando mais a sua vantagem. Se empatar, está classificado. Se perder por um gol, está classificado. Não precisa se expor tanto, tipo atacando toda hora o Corinthians, buscando gol, buscando vitória, porque ele não necessita dessa vitória. Então assim, vejo um jogo aí de um Corinthians muito mais em cima do Atlético Mineiro do que o contrário. Se você me perguntar assim, Pedro, qual das duas equipes você acha que é a melhor equipe, que tem o melhor plantel? Hoje eu acho do Atlético Mineiro, porém, com a circunstância da partida, eu acredito que o Corinthians não deva perder esse jogo, e é justamente aí que eu vou criar uma aposta com vocês. Aqui ó, Corinthians e Atlético Mineiro, criar aposta. A minha análise é para Corinthians ou empate, que já está com a odd aí de quase 60%, só aqui já daria quase para a gente fechar a nossa aposta. Porém, você lembra que o menos de 3.5 gols estava pagando, ou não aconteceu em 100% dos últimos 10 jogos do Corinthians e 90% dos últimos 10 jogos do Atlético Mineiro? Então, eu vou trabalhar para o mercado de gols under, só que não é no jogo todo, porque como o Corinthians perdeu por 2 gols, eu não vou me arriscar tanto a trabalhar no mercado de gols no total da partida, mas sim no primeiro tempo. Vou trabalhar aqui menos de 2.5 gols no primeiro tempo, ou seja, a partida não pode ter 3 gols ou mais no primeiro tempo. É algo que não vem acontecendo nem nos jogos do Corinthians, nem nos jogos do Atlético Mineiro. Se acontecer 3 gols aí no primeiro tempo, sinceramente, tem alguém pesado aqui, viu, assistindo esses vídeos. Mas essa é a minha análise, ó. Corinthians ou empate, Corinthians não perder a partida e menos de 2.5 gols no primeiro tempo, deu uma odd de 67%, 1.67
Essa é a aposta criada, esse é o meu palpite para esse jogo que vale vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. E o palpite gratuito dessa quarta-feira de futebol é justamente no jogo de Corinthians Atlético Mineiro. Acabei de trazer a análise para vocês e agora aqui a operação. Coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000, o retorno é de 1.670. Qual foi a análise? Corinthians o empate e menos de 2,5 gols no primeiro tempo. Observem bem, menos de 2,5 gols no primeiro tempo. Foi uma aposta criada, o link da casa de aposta que eu criei essa operação está aqui na descrição dos vídeos, é só você clicar, fazer o seu acesso. Se você ainda não é cadastrado, faz seu cadastro, tem R$5 gratuito para vocês. Então coloquei aqui uma unidade, 1.000 para 1.670, Corinthians o empate, menos de 2,5 gols no primeiro tempo. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite gratuito para essa quarta-feira de futebol. E para encerrar nossa quarta-feira, tem final de campeonato europeu. Pedro, Champions League não, calma, estamos falando de Europa League, essa competição que esse timinho aqui, ó, que você está vendo, Sevilha, que foi muito mal no campeonato espanhol, está na final de novo. O maior vencedor de Europa League joga contra a equipe da Roma. Apesar de Sevilha estar posicionada aqui, o jogo é em campo neutro, beleza? Na Puskás Arena, campo neutro, tanto para Sevilha quanto para Roma. Então é torcida ali neutra ou vai ter a torcida dos seus times que vão viajar para poder assistir esse grande jogo. Sevilha marcou gol em 80% dos seus jogos e não perdeu 80% deles, ou seja, é um time que vem em evolução. Menos de 3,5 gols nas últimas 6, porém over 1,5 em 80% dos seus jogos. A Roma não ganhou 80% dos seus últimos 10 jogos, é justamente o inverso do Sevilha, que não perdeu 80%. Menos de 3,5 gols em 80%. Observe que as odds elas estão completamente divididas. Sevilha 2,75, Roma 2,88. É uma odd completamente dividida. Faz tempo que eu não vejo uma odd tão igual assim. E sinceramente, compreendo total, porque acredito num jogo muito igual aí. A equipe do Sevilha, apesar de ela vir num momento melhor de evolução, a equipe da Roma fez uma temporada mais uniforme, uma temporada mais segura. O Sevilha começou muito em baixa e agora que melhorou. A Roma não, foi uma equipe mais uniforme durante essa temporada. Para esse jogo, jogo único, sinceramente não vejo favorito. Não tenho como trabalhar back aqui, nem no Sevilha, nem na Roma. Onde eu vou trabalhar? Ambas marcam a 2,05. É um ótimo mercado para uma final de competição. Por quê? Jogo único. Time abriu 1-0, o outro vai ter que se abrir para poder, aí pode levar 2, 3, como pode fazer um empate, como pode levar 2-1, 3-1. Acredito bastante aí nessa odd aqui. Essa odd para mim está muito bem valorizada. Então assim, já vejo o valor na própria cotação. Porque ao meu ver, assim como análise de odd mesmo, de odd maker, essa odd deveria aqui estar na média de 1,70, 1,75. Então na análise de valor da cotação, eu vejo valor nessa operação de ambas marcam a 2,05, mais de 100% de retorno para ambas as equipes marcarem pelo menos um gol nessa final de Europa League nessa quarta-feira. E dessa forma eu encerro aí as análises dos jogos de hoje. Dessa forma, encerramos aqui mais um vídeo de análise. Deixei o palpite gratuito no jogo do Corinthians contra Atlético Mineiro. Deixei o bônus aí dos R$5. Falei para vocês que em breve vai ter uma super aula 100% gratuita também de como você colocar uma estratégia que vai te dar a certeza de você praticamente dobrar a sua banca inicial. É só você ativar as notificações, não esquece. Deixa no comentário aqui qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal, além dos vídeos de análise de jogos de futebol que eu sempre faço aqui com vocês. Valeu, galera, abração, fique com Deus e tamo junto.